Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá, pessoal do 8º ano. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nossa aula de número 19. Vamos iniciar fazendo a correção da atividade da aula anterior, onde tinha aí um texto, certo? Aliás, dois textos, o texto 1, né, falando sobre a Lua, e o texto 2 também, certo? Apesar de apresentarem diferenças quanto à linguagem e à organização, os dois textos são semelhantes quanto ao tema. De que se tratam os textos? Como já falei, eles se tratavam da Lua. Ambos, né, apesar das diferenças, eles falavam sobre a Lua. Segunda questão. De acordo com os textos, marque a alternativa incorreta. O texto 1 fala da Lua no seu sentido real. O texto 2 compara a mulher amada com a Lua. O texto 2 apresenta o sentido conotativo. O texto 1 fala da Lua no sentido figurado. Então, a alternativa aí era a letra D, que era a alternativa que estava incorreta de acordo com os textos. Terceira questão. Marque V para verdadeiro e F para falso e marque a alternativa correspondente. Meu pai é meu espelho, né? Eu tenho aí, ele está comparando o pai com um espelho. É conotativo? Sim, então é verdadeiro. Quebrei o espelho do banheiro. Conotativo. É conotativo agora? Não, é no sentido denotativo, né? Ele está falando do espelho no sentido real. Então, falso. Essa menina tem um coração de ouro. Denotativo? Não, falso. Conotativo, né? Ele está comparando o coração da garota com o ouro, né? Falando que ela tem um coração bom. A Praça da Sé fica no coração de São Paulo. Conotativo, está correto? Sim, verdadeiro. Fez um transplante de coração. Denotativo? Sim, verdadeiro. Então, a alternativa correspondente aí, de acordo com essas frases, é a letra B. Quarta questão. Leia atentamente a frase abaixo e assinale a alternativa correta. O Museu de Arte de São Paulo, o MASP, foi palco de um crime. O que ele quis dizer aí quando diz, né, foi palco de um crime? Que a palavra palco está empregada em seu sentido conotativo, em seu sentido figurado, né? Indicando que o museu foi o local onde aconteceu um crime. Então, a alternativa seria a letra D. Quinta questão. São características de um texto em que predomina a denotação, exceto uso de linguagem informativa, comum a todos os leitores, uso de linguagem subjetiva, que expressa emoções, emprego de palavras no seu sentido literal, original, emprego de vocabulário objetivo e preciso. Então, seria aí a letra B, a alternativa correta dessa questão. Então, tenho certeza que vocês mandaram bem na atividade e acertaram todas as questões. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, figuras de linguagem, que tem tudo a ver com o conteúdo que vimos na semana passada. Porém, na semana passada nós vimos denotação e conotação. Denotação, só relembrando, são as palavras no seu sentido real. Conotação são as palavras no seu sentido figurado. Então, nesse conteúdo de hoje, figuras de linguagem, nós vamos ver o sentido das palavras no seu sentido conotativo, no seu sentido figurado. Figuras de linguagem são formas de expressão que destoam da linguagem comum ou denotativa, né? Como falei, não vai ser utilizada na linguagem real, no seu sentido real. Elas dão ao texto um significado que vai além do sentido literal. Portanto, permitem uma plurissignificação do enunciado.
O que quer dizer isso? Nessa plurissignificação é quando uma palavra ela permite ter vários sentidos, certo? Então, ela pode ter várias significações a depender do seu contexto, a depender de onde ela está colocada. Por exemplo, na frase Fabiano tem muita cara de pau em aparecer aqui depois de tudo que ele fez. A expressão aí, cara de pau, ela indica que Fabiano não tem vergonha na cara, né, no sentido figurado. E não que a cara dele é feita de madeira, certo? Então, observem aí que a expressão foi utilizada no sentido conotativo. Assim, temos as figuras de palavras ou semântica, de sintaxe ou construção, de pensamento, de som ou harmonia. A figura de linguagem é uma forma de expressão que se distancia das regras da linguagem denotativa, se distancia do seu sentido real. Assim, ela pode ser plurissignificativa. Queremos dizer com isso que, ao empregar uma figura de linguagem, o enunciador possibilita uma interpretação para o seu enunciado que extrapola o sentido original. Este é associado a uma leitura literal dos fatos, isto é, não interpretativa. Então, permite várias significações. Por exemplo, a pedra chorou de tristeza. Nesse exemplo aí, o sentido denotativo, né, original, é que uma pedra verteu lágrimas de seus olhos porque estava triste. Porém, sabemos que pedras não têm olhos, né? Portanto, não podem chorar, que esse acontecimento aí não é possível, né? Então, essa expressão aí, ela não é denotativa, né? Ela assume um outro sentido, né? O sentido conotativo, criado, um sentido figurado. Desse modo, o fato de a pedra chorar mostra o quanto determinada situação é triste, né? Então, quis dizer que é tão triste que até uma pedra poderia chorar. Nesse exemplo, a pedra foi personificada, foi tratada como se fosse um ser humano, portanto, capaz de chorar e sentir tristeza. Então, nós vamos ver algumas das figuras, certo? Escolhi as mais utilizadas, certo? Para passar aqui para vocês. Começando pela metáfora. A metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes e cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Então, a vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa. Nessa frase aí, a vida é uma nuvem que voa, houve uma comparação, certo? De diferentes aí significados. Porém, não há um termo comparativo. Observem aí que aí entre parênteses, né, eu coloquei a explicação com o termo como. Porém, esse termo não apareceu na frase. Foi um termo que ficou subentendido, certo? Então, eu tenho aí a metáfora. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando no deserto infalível de paixão. Uau, agora traduz. Aí você tá querendo demais. Então, observem aí na tirinha quando ele diz: meu amor é uma caravana de rosas, vagando no deserto infalível da paixão. Ele fez aí uma comparação, né? Porém, ele não usou um termo comparativo. Ele não colocou aí, meu amor é como uma caravana de rosas, né? Porém, ficou subentendido aí na significação que está fazendo essa comparação, certo? Então, porém, eu tenho aí uma metáfora. Já a comparação, certo? Aí sim, é o contrário da metáfora, e nesse caso nós vamos utilizar os conectivos de comparação, que são alguns deles, como, assim, tal qual, certo? Então, aí sim eu vou utilizar esses conectivos, deixando bem claro aí essa comparação, né? Como coloquei aí, explícita, clara. Seus olhos são como jabuticabas. Observem aí que fez a comparação dos olhos com jabuticabas e usou o termo aí conectivo como. Vamos ver aí no exemplo também, ó.
Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Ou amor é como uma flor. Outro conectivo aí fazendo a comparação do amor com a flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo, se não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. A Armando diz, agora eu entendi. Então, observem aí, né, que ela comparou no primeiro exemplo o amor como uma flor, né? Armando não entendeu. E aí, no segundo exemplo, ela comparou o amor com o motor de carro e usou também o conectivo como, fazendo essa comparação. Então, é uma figura aí de linguagem chamada comparação. A metonímia. A metonímia é a transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra, a marca pelo produto, certo? Então, é bem comum nós usarmos no nosso dia a dia a metonímia, sem nem saber que estamos utilizando. Vejam aí no exemplo. Costumava ler Shakespeare. Costumava ler as obras de Shakespeare. Observem que ao invés de usar as obras de Shakespeare ou colocar o nome de alguma obra, ele só utilizou o nome do autor. Então, é quando faz aí a troca da obra pelo autor, certo? Então, eu vou ter aí um caso de metonímia. Vejam aí embaixo. Manhã pediu Bombril. Eu levei a Solan. Ela brigou comigo. Entendimento de um termo por outro, mantendo relação com o referente da palavra substituída. Marca pelo produto, autor pela obra, parte pelo todo. Observem aí nesse exemplo a palavra Bombril e a Solan. É muito raro a gente falar, eu vou comprar esponja de aço, né? Nós falamos, eu vou comprar Bombril. Coloca aí na nota de compras, né? Bombril, né? Então, eu utilizo aí o nome da marca pelo produto, né? Então, não falo o nome do produto, falo a marca pelo produto. Então, é bem comum nós falarmos isso no nosso dia a dia. Observem aí também nesses exemplos, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Observem aí que não houve bem o entendimento, né? Dele na tirinha. Porém, ele utilizou aí uma parte pelo todo. Quando diz cabeças de gado, quer dizer o quê? Um boi, certo? Então, é uma parte pelo todo. Então, também é um caso de metonímia. João pediu a mão de Maria em casamento. Então, também aí, ó, uma parte pelo todo. Colocou aí na frase a mão de Maria em casamento. Porém, não vai casar só com a mão, né? Vai casar com ela inteira. Então, aí eu tenho uma parte pelo todo. E aí eu tenho uma lista, certo? De frases com metonímias que usamos diariamente, certo? Onde eu tenho aí a marca pelo produto. Então, eu tenho aí a substituição. Em vez de falar o nome do produto, nós falamos a marca. Eu uso Bombril diariamente, né? Então, coloco Bombril no lugar de esponja de aço. Preciso comprar Durex para embrulhar o presente. No lugar de falar fita adesivo, utilizamos o nome da marca, Durex. As crianças bebem Toddy, Nescau todos os dias. Achocolatado em pó. Não tinha leite moça no supermercado. Leite condensado. Minha mãe não gosta que eu compre chicletes, goma de mascar. Não tenho maisena na despensa, amido de milho. Eu tomo Yakult todos os dias, leite fermentado. Ele sempre usa gilete para se barbear, lâmina de barbear. Então, tenho aí outros exemplos também, ó, como o Band-Aid, Cotonete, Danone, Havaianas, certo? Então, são exemplos de produtos, né, onde nós falamos o nome da marca, né? Nós trocamos aí, em vez de falar o nome do produto, falamos mais a marca. Então, são casos cotidianos de metonímia. Vamos para a hipérbole agora.
A hipérbole ela corresponde ao exagero intencional na expressão, né? Então, quando eu coloco de forma exagerada em alguma expressão, porque eu quis algo intencional. Então, quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar, né? Então, é um exagero intencional. Aí tenho aí também na tirinha, ó. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Então, ó, morrendo aí de inveja, né? O exagero intencional. Então, eu tenho aí também um caso de hipérbole. Vive nadando em dinheiro. Olha, vive nadando em dinheiro. E olhem a imagem aí ilustrando, né? Então, eu tenho também aí um caso de hipérbole, exagero. Estou morrendo de saudade. Também é um exagero. Eu também, mas já falei 1000 vezes para não nos encontrarmos aqui. Observem aí, ó, 1000 vezes, né? Também um grande exagero. Ninguém fala 1000 vezes a mesma coisa. Se a hiperbólica da linguaruda nos vir aqui, virar a mulher elástico, barbar cachoeiras e morrer de rir de nossa desgraça. Eu enlouqueço quando pego a vizinha no flagra. Então, observem aí a linguaruda, né? A fofoqueira da vizinha observando. Então, nesse contexto aí foram utilizadas várias palavras no seu sentido hiperbólico, né? Podemos dizer assim, no seu sentido exagerado. O eufemismo. O eufemismo ele é utilizado para suavizar um discurso. Então, para não tornar algo tão pesado, eu quero suavizar aquela expressão, então eu vou utilizar o eufemismo, certo? Para não chegar para alguém dizer, fulano morreu, certo? Então, fulano entregou a alma a Deus. Então, eu utilizei uma frase suavizando aquela informação, suavizando aquele discurso, certo? Então, é o eufemismo. Observem aí também no outro exemplo. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, observem aí. Para não ser chamada de fofoqueira, né? Ela utilizou um outro discurso, um outro termo para suavizar, né? Para ficar mais elegante. Então, ela disse que era produtora de biografias orais não autorizadas. A ironia, né, que vocês já conhecem, nós já até vimos em uma outra aula, né, sobre humor e ironia, que é a representação do contrário daquilo que se afirma. Quando eu falo algo, mas na verdade meu pensamento é outro, eu estava querendo falar outra coisa, então eu estou sendo irônica. Exemplo, é tão inteligente que não acerta nada. Quando eu digo é tão inteligente que não acerta nada, eu quis falar que realmente essa pessoa é inteligente? Não, né? Eu queria falar outra coisa. Porém, eu fui irônica e coloquei essa expressão. No outro exemplo, quem foi o inteligente que usou meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Também foi utilizado aí a ironia, né? O contrário daquilo que a representação do contrário daquilo que se afirma, né? Falei algo, mas na verdade eu queria falar outra coisa. E a personificação também, né? Ou prosopopeia, né? Então, tem essas duas nomenclaturas, que é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais. É quando eu atribuo qualidades, né, ou sentimentos de humanos a seres irracionais, seres que não têm vida, certo? O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim, ele tem olhos? Ele consegue olhar alguma coisa? Não. Olhar é uma característica dos seres humanos. Então, eu utilizei, né, uma qualidade, uma atribuição de humano para um ser irracional. Na tirinha aí, ó, ele está se olhando no espelho. Aí diz, está se olhando no espelho, Zé Lelê? Eu não. Ele que está me olhando. Ele é que está me olhando. Então, observem aí que ele atribuiu também uma característica de olhar, né? Uma característica humana a um ser que não tem vida, que é o espelho. E o pleonasmo
é quando se usa várias palavras com o mesmo sentido em uma frase só. Também é bem comum nós escutarmos diariamente vários pleonasmos, onde as pessoas utilizam 2, 3 palavras para dizer a mesma coisa. Entrei dentro de casa. Entrar só pode ser dentro de algum lugar. Então, não há necessidade de dizer entrei dentro de casa, certo? Então, eu tenho aí um pleonasmo. Cego dos olhos. Ninguém é cego de outra coisa, a não ser dos olhos. Andar com os pés. A gente só anda com os pés. Então, são exemplos de pleonasmos viciosos. E aí, eu tenho alguns outros exemplos. Então, errado. Entrar para dentro, correto? Entrar. Acabamento final. Apenas acabamento. Elo de ligação. Apenas um elo. Voltar a repetir. Repetir. Gritar bem alto. Gritar. Descer para baixo. Descer. Outra alternativa. Alternativa. Encarar de frente. Encarar. Subir para cima. Entrar para dentro. Acabamento final. Repetir de novo. Elo de ligação. Então, são exemplos de pleonasmos viciosos que são bastante utilizados, porém não estão errados, estão incorretos. Então, são 2 ou mais palavras que têm o mesmo sentido. Então, não há essa necessidade de utilizá-las. Apenas uma já vai estabelecer o seu sentido completo. Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Aí estão as referências. Espero que tenham gostado, tenham compreendido o assunto. Muito obrigada pela atenção de vocês. Encerro com a seguinte frase: todos nós somos astronautas de nossos próprios sonhos. Você sempre pode ir ao infinito e além. Então, um beijo no coração e até a próxima aula.